de áudio. Pronto, agora eu acho que vai melhor. Começando com o infanticídio, que está previsto no 123 do Código Penal. Se tiver algum problema no áudio ou no vídeo, vocês podem me falar. A objetividade jurídica, como nos demais crimes contra a vida, é a vida humana extrauterina. Lembrando que o crime de aborto é o único que vai tutelar a vida humana intrauterina ainda dentro da barriga da mãe. Todos os demais vão tutelar a vida humana extrauterina, e aqui entende-se por extrauterina a vida humana do início do parto até a morte do indivíduo, morte essa que se dá, que se atesta por meio da certidão de óbito. O sujeito ativo aqui é um crime próprio, porque é a mãe, e não apenas a mãe, mas a mãe em recente estado puerperal. Esse conceito de estado puerperal ele é avaliado por perícia médica, porque tem apenas aqueles primeiros 40 dias após o parto. Mas um entendimento é mais aprofundado do que isso, porque os efeitos da gravidez e do parto, os efeitos hormonais e psicológicos, eles perduram ao longo do tempo, e esse tempo ele tem que ser avaliado caso a caso. Não tem um calendário, uma fórmula pronta para calcular por quanto tempo aquela mãe que acabou de dar à luz vai ser influenciada por esse estado. Um ponto outro interessante aqui do sujeito ativo é que é possível o concurso de pessoas. Eu não sei se o Fred já abordou o concurso de pessoas com vocês, mas ele está previsto no artigo 30 do Código Penal, que trata da comunicabilidade das elementares em caso de um crime praticado por mais de uma pessoa. Então, quando tem a figura do autor e de coautores, mais de uma pessoa praticando aquele fato típico, a depender do caso concreto, as elementares se comunicam e as pessoas, todas aquelas que figuraram como autor e coautores, vão responder pelo mesmo crime. Então, aqui, nesse caso concreto de infanticídio, o coautor, que é quem vai prestar auxílio para essa mãe em estado puerperal para praticar o crime, também vai responder por infanticídio. Depois, eu posso fazer um resumo, uma tabela explicando melhor a comunicabilidade para vocês. Essa não é matéria específica da prova, então eu não sei se o Fred se aprofundou muito nisso com vocês, mas é um tema muito interessante. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Prosseguindo. Sujeito passivo, sempre o recém-nascido, também denominado neonato. O recém-nascido aqui também é um conceito médico, é um pouco mais aprofundado, porque a gente tem uma noção mais ou menos do que é um recém-nascido, é uma criança que acabou de nascer, mas esse acabou de nascer, ele não se estende só ali ao momento do parto. Tem uns dias em que aquela criança ainda é considerada recém-nascida. Se não me engano, é até completar um mês de vida. Mas, caso a caso, isso também vai ser avaliado, assim como o conceito de puerpério e a duração desse estado puerperal também vai ser avaliado se aquela criança podia ou não ser considerada uma recém-nascida. O elemento temporal aqui é bastante importante porque, para caracterizar o infanticídio, além de a mãe estar em recente estado puerperal, além de a criança ser um recém-nascido, é necessário que o crime aconteça durante o parto ou logo após. E esse logo após se conecta justamente. Esse logo após podem ser 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aí uma perícia médica na mãe é que vai explicar e vai determinar se ela ainda estava ou não sob a influência, mas caracterizado o crime de infanticídio. Porque estava sob a influência do estado e o crime não foi durante o parto ou logo após, então a gente não pode pensar em caracterizar infanticídio, daí a gente vai ter que pensar na possibilidade de um homicídio ser doloso. A consumação se dá efetivamente com a morte do recém-nascido, também atestada por meio de certidão de óbito.
recém-nascidos que já nascem mortos, eles têm uma documentação, que é a chamada certidão de natimorto. Crianças que nascem vivas e morrem logo após o parto, elas vão ter no caso de um natimorto, ele vai ter uma certidão de natimorto, mas é importante porque aquela criança nasceu morta. Qual a influência do processo de parto e das pessoas que estavam envolvidas naquele parto para a criança já nascer morta? Ela já tinha alguma doença, alguma predisposição? Foi algum erro? Então, eu estou enfatizando isso tanto para vocês saberem a diferença na documentação, quanto para vocês perceberem se tem ou não a influência externa na morte daquela criança. A tentativa é plenamente possível. O que não é plenamente a culpa caracterizaria homicídio culposo e não infanticídio. Aqui não tem como ter culpa da mãe. Nesse recente estado puerperal, deseja dar fim à vida daquele filho. Então, não tem como encaixar o elemento subjetivo aqui. Essa mãe, recente estado puerperal, que não queria acabar com a vida do filho, mas que, por um erro, por um acidente, acaba levando ele a óbito, mas sem o subjetivo do dolo, ela vai responder nas penas do homicídio culposo. Então, aqui é bastante relevante lembrar que o dolo, o infanticídio pressupõe dolo, sempre. Não tem como ter forma culposa, porque o infanticídio, ele busca punir justamente a mãe que visava acabar com a vida do filho, propositalmente. Se ela não visava, mas acabou levando aquele filho a óbito por um acidente, por negligência, por isso, por aquilo, isso vai se encaixar como homicídio culposo. Evidentemente que a culpa também vai ser apurada vai ser apurado se foi efetivamente uma culpa ou se foi, por exemplo, um dolo eventual, em que aquela mãe não fez algo para efetivamente levar aquela criança à morte, mas também não tomou os cuidados necessários, assumiu o risco de levar aquela criança à morte. Então, tudo isso tem que ser apurado. Existe uma linha muito tênue entre a culpa, por exemplo, e o dolo eventual, que vai ser melhor discutido e investigado no caso concreto. Mas o que vocês precisam guardar para a prova é que o infanticídio vai pressupor dolo. E o tipo objetivo admitido nesse crime é tanto a ação quanto a omissão. Então, as condutas podem ser comissivas, a mãe fazer alguma coisa para matar aquela criança, seja machucar aquela criança de alguma maneira, seja asfixiá-la, seja, enfim, qualquer coisa que possa levar um recém-nascido à morte, e acredito que muitas coisas possam, porque é uma vida muito frágil, e por outro lado, também são admitidas formas omissivas, condutas omissivas nesse crime. Então, uma mãe que, por exemplo, propositalmente deixa de amamentar aquela criança e deixa a criança morrer de fome, ela não está efetivamente pegando uma arma para matar aquela criança, não está pegando um travesseiro para sufocar aquela criança, mas a sua omissão, e aqui a omissão dela é penalmente relevante, vai levar essa criança à morte. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo alguma dúvida? Para mim tá Tudo bem, tranquilo. Maria? Só um minutinho que a gente já vai prosseguir. Então, fazendo uma recapitulação rápida com vocês. Todos os crimes contra a vida, exceto o aborto, vão tutelar a vida humana extrauterina, que começa no início do processo de parto e termina com a morte. Morte é essa atestada pela certidão de óbito. O sujeito ativo, nesse crime em específico, é próprio, né? É um crime próprio, é a mãe, e não só a mãe, mas a mãe em recente estado puerperal, estado esse que vai ser apurado por perícia médica. Aqui é possível o concurso de pessoas, que acontece quando mais de uma pessoa praticam as elementares daquele fato típico e, portanto, a depender do caso concreto, elas vão responder exatamente pelo mesmo crime. Então, aqui, tanto a mãe que efetivamente pratica, quanto alguém que auxilia, por exemplo,
a mãe que deixa de aleitar aquela criança e o pai que, vendo que ela está propositalmente deixando de alimentar a criança, também se omite, não busca nem tentar fazer com que ela alimente a criança, não busca outros meios de atitude passiva que contribui para levar aquela a responder por infanticídio nesse caso. Ambos vão responder conforme a previsão do artigo 30 do Código Penal, que trata da... O sujeito passivo, por sua vez, sempre o recém-nascido, e aí o tempo de vida daquela criança vai ser importante para determinar se ela ainda é considerada recém-nascida ou não. O elemento temporal, muito relevante aqui, porque o crime precisa ser cometido durante o parto ou logo após, e esse logo após é enquanto durar a influência do puerpério sobre aquela mulher. Então, percebam que esse é um crime que vai depender muito de perícia médica na autora, para entender se ela ainda estava sob a influência do puerpério e se foi isso que a levou à prática do crime. Porque se não ficar caracterizado isso, daí ela vai responder pelas penas do homicídio, seja ele doloso, culposo, enfim. Consumação se dá com a morte, efetivamente, do recém-nascido, e é plenamente possível a tentativa de infanticídio. Ela tenta e não consegue, por influência de outra pessoa, porque a tentativa é início de execução, não consumação, por circunstância alheia à vontade do agente. Uma outra pessoa percebe que ela está tentando levar aquele recém-nascido à morte e a impede, e, portanto, fica caracterizada a tentativa. O elemento subjetivo sempre vai ser o dolo. Não, o infanticídio pressupõe o dolo, não tem como ter forma culposa, porque infanticídio justamente pressupõe a intenção deliberada da mãe de acabar com a vida daquela criança. Então, se existe uma situação em que aquela mãe, de forma culposa, por um acidente, acaba levando aquela criança à morte, então vamos considerar um homicídio culposo, que vai ser verificado, claro, no caso concreto, mas vai se verificar o homicídio culposo. Por fim, ação e omissão, ambas as condutas são possíveis. Lembrando aqui que a omissão se enquadra no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, quando a gente devia e podia agir para evitar o resultado, mas se omite. Prosseguindo. Agora, o infanticídio é um crime bem curtinho. Esses são os pontos principais para vocês conseguirem ir bem na prova. O material, acredito que o Caio já tenha enviado para vocês, e as fotos da minha prova do ano passado também. Eu vou resolver algumas questões depois com vocês, da minha prova do ano passado, mas parece pouca coisa, mas é porque o infanticídio realmente ele é um crime que, se for olhar assim, os dados, ele acontece pouco. Não pouco, assim, em quantidade de casos, mas em relação ao homicídio de crianças, seja ele doloso ou culposo, ele acontece em uma quantidade infinitamente menor. Então, são realmente poucos os pontos a abordar. E não tem muitos casos, assim, que eu possa dar de exemplo para vocês, porque realmente é um crime que, na prática, ele não é tão verificado assim. Agora, quanto ao aborto e a participação em suicídio, eu vou dar uma apresentação geral com vocês, porque eu sei que o Fred tem que concluir alguns pontos em sala de aula. Então, eu trouxe o principal para vocês conhecerem e poderem responder eventuais questões da prova relacionadas a esses crimes. Aí, depois, a depender do que o Fred terminar de explicar em sala de aula, eu posso, na próxima monitoria, concluir o assunto, dar um fechamento, mas esses pontos são os principais para vocês entenderem do que se tratam as condutas. Só um minutinho que eu vou pegar uma água, pessoal. O crime de aborto está previsto em 3 figuras típicas: a do 124, do 125 e a do 126 do Código Penal. Se vocês tiverem um código, podem abrir aí, e talvez fique melhor para vocês acompanharem. As 3 condutas são crimes de aborto, mas são crimes praticados de formas diferentes e por pessoas diferentes. A conduta do 124 é o aborto provocado ou consentido pela própria gestante. Então, é quando ela tenta provocar um aborto em si própria ou permite que uma terceira pessoa provoque um aborto nela. Esse é o crime próprio da gestante. A conduta do 125 é o aborto provocado por um terceiro sem o consentimento da gestante.
Então, a gestante é coagida, é forçada a aceitar um aborto feito por terceiro, e não tem nenhum resquício de consentimento dela. Tanto que, dos três, vocês vão verificar que é o que tem maior pena. Reclusão de 3 a 10 anos. A conduta do 124, detenção de 1 a 3 anos, então já começa num regime de cumprimento mais brando. A conduta do 125, reclusão de 3 a 10 anos. Então percebam que é uma conduta é uma pena bastante grave, dada a gravidade da conduta. É forçar uma gestante que não quer tirar aquele filho a aceitar aquele aborto. E, por fim, a conduta do 126, que é o aborto provocado por um terceiro com o consentimento daquela gestante. Então, a gestante, ele se conecta ao 126, ao 124. O 124 é o aborto provocado ou consentido. Então, a gestante dá autorização e esse autorizar já caracteriza um crime. E no 126 é o terceiro que pratica nela o aborto com o seu consentimento. Esse terceiro também responde por um outro crime. Lembrando que aqui a pena do 126, reclusão de 1 a 4 anos. Então, dos três, a conduta mais grave é a do 125. Isso é importante vocês fixarem. O crime do 124, eu coloquei um resuminho aqui no slide, é próprio da gestante, já os dos artigos 125 e 126 podem ser praticados por qualquer pessoa. Ambos são crimes comuns. Aqui o terceiro é qualquer pessoa mesmo, seja alguém da família, seja um amigo, seja um desconhecido, qualquer pessoa. Sujeito passivo é o feto, evidentemente, é o feto até o momento imediatamente antes do início do parto. A consumação se dá com a morte do feto, sendo possível a tentativa. Tentativa de aborto é possível. Acho que a gente não pensa muito, pensa que o crime só vai se caracterizar quando o aborto for consumado, mas não, é bem possível, é bem tangível a possibilidade da tentativa. Vocês podem pensar numa gestante que autoriza um terceiro a praticar nela um aborto, a realizar nela um aborto, e na hora que o procedimento vai ser iniciado, chega alguém de fora, um terceiro desconhecido denunciou e chega a polícia, por exemplo, e interrompe aquele procedimento. Início de execução, não consumação por circunstância alheia à vontade dos agentes, alheia à vontade da gestante e do terceiro. Então, a possibilidade da tentativa é plenamente possível. Outra coisa que eu gostaria de lembrar sobre tentativa. Eu gosto sempre de retomar alguns pontos da matéria que a gente já estudou, mas só para isso ficar cada vez mais sedimentado. Tentativa, início de execução, não consumação, por circunstância alheia à vontade do agente. Lembrando que a pena da tentativa é a mesma do crime consumado, reduzida de um terço à metade, reduzida de um sexto a um terço, perdão, a depender da proximidade da consumação. Então, aqui isso também vai ser analisado. O quão próximo a gestante e o terceiro estiveram de conseguir concluir aquele aborto. E isso vai ser analisado para lá na dosimetria de pena ser aplicado o índice correto de redução da pena. Seguimos. Aqui incidem 3 causas de exclusão da ilicitude, que vocês podem observar no artigo 128. Na verdade, 128, vocês vão conseguir ver 2 causas de exclusão, porque a terceira é uma hipótese extrajudicial, mas que já é sedimentada nos tribunais, e é importante vocês saberem. A primeira causa de exclusão da ilicitude no aborto é quando ocorre o chamado aborto necessário, ou também terapêutico, que é o aborto feito pelo médico quando não tem outro jeito para salvar a vida da gestante. Quando aquela gravidez gera risco direto à vida da gestante. E aqui é importante pontuar, é risco à vida, não risco à saúde de forma genérica. É quando a vida da gestante está efetivamente em perigo por conta de prosseguir com aquela gravidez. E aí o médico não vai precisar de autorização judicial, porque ele está no exercício da obrigação dele enquanto médico, ele está no exercício de salvar a sua paciente, que é a gestante. Se der para salvar os dois, melhor, mas se não der, o médico, ele é o guardião da vida da gestante e ele vai estar no exercício do seu compromisso médico fazendo esse aborto para salvar a vida dela. Isso, inclusive, pode ser observado no Código de Ética Médica, né, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, enfim. A segunda hipótese é o aborto chamado sentimental ou humanitário, que é um nome mais suave para retratar uma situação muito triste, muito pesada, muito cruel, que é o aborto em caso de uma gravidez resultante de estupro. Nesse caso da gravidez resultante de estupro,
não é necessária a autorização judicial, mas é importante o consentimento da gestante. Porque no primeiro caso, o médico, ele está no exercício da sua profissão, fazendo o que é possível para salvar a vida da gestante. Ele não precisa de autorização judicial, e a depender da circunstância concreta, se for um risco iminente, tipo, aquela gestante vai morrer naquela hora, se ele não realizar o aborto, ele também não precisa do consentimento dela. Mas caso a caso, vai ser avaliado. Mas aqui na segunda hipótese, é bastante importante o consentimento da gestante. Porque por mais que uma gravidez resultante de um estupro seja, eu imagino que seja cruel e dolorosa, enfim, existe a possibilidade daquela gestante querer aquela criança. Apesar dela ter sido gerada numa circunstância de completo abuso e completo desrespeito àquela gestante, se ela quiser, ela pode prosseguir com essa gravidez. Então, aqui é bastante importante a, o consentimento prévio da gestante. O médico ele não pode, ficando caracterizado que a vítima foi, que a gestante foi molestada, o médico ele não pode simplesmente fazer o aborto e pronto. Ele precisa saber se ela quer ou não aquela criança. A autorização judicial aqui também não é conditio sine qua non, ela não é obrigatória. No entanto, ela é interessante para salvaguardar o próprio médico e o hospital, para garantir a sua proteção jurídica, caso futuramente, né, ele faça o aborto e ele seja acionado ou pela gestante ou pela família da gestante em juízo para questionar as condições em que esse aborto foram feitas. Então, apesar de não ser obrigatório, é importante, quando é caso de aborto sentimental, é relevante que haja autorização judicial. E nesses casos, a autorização judicial, ela costuma vir em caráter liminar, então ela não demora muito. Às vezes demora, mas geralmente não. E por fim, a terceira hipótese, né, a terceira causa de exclusão da ilicitude, que é uma hipótese extrajudicial, é o aborto em caso de feto anencefalo. Também é um conceito médico, que perícia médica vai ter que entender se aquele feto é efetivamente anencefalo ou não. O que se entende por feto anencefalo? É o feto que não vai ter vida independente fora do corpo da mãe. Então, a partir do momento em que ele nascer, ele imediatamente vai falecer. Então, é uma situação como um todo muito triste, muito estressante para aquela gestante. Então, a jurisprudência atual, e já é sedimentada nesse sentido, de que não tem porquê aquela gestante, se ela não quiser, prosseguir com aquela gestação que já é sabidamente frustrada. Já se sabe que aquela criança não vai ter uma vida. Ela vai nascer e imediatamente depois ela vai morrer, porque o corpo dela, pela ausência de atividade cerebral, ela não é capaz de viver de forma independente. Então, nesse caso, quando for constatada a anencefalia e for colhido o consentimento da mãe, também é possível realizar o aborto. Então, nessas três circunstâncias, nesses três casos, vai se excluir a ilicitude. Lembrando que o que caracteriza um crime? Crime é um fato típico, ilícito típico ilícito, também chamado de antijurídico, e culpável. Então, a conduta, nessas três causas de exclusão da ilicitude, a conduta continua sendo típica. O aborto continua sendo descrito na lei como crime. Os agentes continuam sendo culpáveis, né? Eles são passíveis de culpabilidade, a gestante e quem realiza o aborto nela. Ele só não se torna crime porque existe a exclusão da ilicitude, porque nessas três circunstâncias a lei afasta a antijuridicidade, não só a lei e o entendimento dos tribunais, afasta a antijuridicidade para proteger a mãe nesses casos, tanto no caso em que a vida dela corre risco, quanto no caso em que a gravidez decorre de um estupro, quanto no caso da anencefalia, que é quando o feto não vai ser capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. Tudo bem? Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Para mim tá tranquilo, Maria. Beleza. E por fim, a gente chega ao nosso último ponto na monitoria de hoje. Antes de eu fazer alguns exercícios, eu vou mostrar a minha prova para vocês do ano passado. Resolver uma questão ou outra só para mostrar como a Luzia costuma cobrar algumas coisas. Mas eu mandei a prova como um todo para vocês, porque daí em casa vocês podem resolver ela se vocês quiserem, depois eu mando o gabarito. Aliás, eu acredito que eu já mandei.
Vocês podem resolver, podem ler com mais calma, que eu vou só dar uma olhadinha nas questões para vocês entenderem como que alguns pontos vão ser cobrados. Mas, enfim, chegamos ao nosso último ponto, que é a participação em suicídio ou automutilação. Como o nome do crime é muito grande, eu vou falar só participação em suicídio para dar uma reduzida, mas toda vez que eu me referir a suicídio, vocês vão saber também que se refere à automutilação. 3 condutas também, como no aborto: indução, instigação ou prestação de auxílio. Só que aqui essas 3 condutas são do terceiro, não é para o suicida, não é para quem se automachuca, para quem se automutila. Por quê? Por mais que o suicídio e a autolesão sejam contrários à vida, então eles são antijurídicos, eles não vão se enquadrar como fato típico, nem como passíveis de culpabilidade, por uma questão de política criminal. Porque o legislador, quando elaborou essa figura típica, ele entendeu, e dessa forma eu entendo que entendeu muito corretamente, que quem pratica autolesão, quem pratica suicídio, precisa, mais do que qualquer coisa, de ajuda, de assistência, especialmente em saúde mental. Então, não é possível, não é plausível culpar essa pessoa, punir uma pessoa que infringiu o sofrimento a si mesma. Porque se ela chegou a esse ponto, é muito provável que ela esteja passando por um sofrimento mental muito grande. Então, antes de pensar em punir, a gente tem que pensar em ajudar essa pessoa e punir quem prestou auxílio para que ela fizesse algo nesse sentido. Então, quis fazer essa introdução com vocês só para lembrar que o suicídio e a automutilação, eles até são ilícitos, eles são antijurídicos porque eles contrariam a lei, porque a lei, ela nos dá direito, né, como é que eu posso explicar? Ela nos dá direito a viver a nossa vida e não sobre a nossa vida, não de decidir quando encerrar a nossa vida. Esse é o sentido. Então, é antijurídico porque contraria essa disposição legal. No entanto, não tem como ser fato típico nem culpável, porque suicídio e automutilação pressupõem um grande sofrimento mental. Então, essa pessoa precisa de ajuda antes de qualquer punição. 3 condutas para quem auxilia: indução, instigação e prestação de auxílio. Lembrando que a indução se refere a plantar a ideia suicida ou de automutilação na cabeça de quem vai fazer. Então, é uma forma de participação moral. Já a instigação é reforçar uma ideia que já existe. Então, a pessoa ela já tem ideações suicidas, ela já tem ideações de se automachucar, e vem alguém, vem um terceiro, conhecido ou não, e reforça aquilo. Fala, é isso mesmo, tem que se matar mesmo, vai, se joga da ponte, isso e aquilo, fica reforçando essa ideia. E a terceira forma é a prestação de auxílio, que é uma maneira de participar materialmente daquele crime, é dar uma ferramenta. Quando a pessoa quer se machucar, eu dar uma lâmina para ela se cortar. A pessoa quer se matar, eu dou um revólver carregado para ela. Então, são maneiras de ajudar a pessoa a consumar aquele ato. Eu não vou me aprofundar muito, mas tem um ponto que é bastante interessante. Eu não coloquei no slide porque ele não vai cair na prova de vocês. Mas, peraí, deixa eu só pegar o meu caderno aqui. Ui. Quanto à participação em suicídio e automutilação, é interessante que vocês saibam que nem sempre a automutilação, né, a autolesão, ela vai deixar de ser crime. Tem uma única possibilidade em que a automutilação pode ser crime. Quando ela é. Aliás, são 2 os exemplos. Quando eu machuco meu próprio corpo para não cumprir uma obrigação militar, isso é mais em caso de homens que estejam em época de alistamento militar. Quando eles propositalmente se machucam para não cumprir essa obrigação, isso é crime, isso é um crime do Código Penal Militar. E quando o estelionato acontece mediante lesão ao próprio corpo. Então, eu me machuco para facilitar uma fraude que eu quero cometer. Eu me machuco para dissimular, me disfarçar, dissimular alguma situação, forjar alguma situação em que eu preciso de ajuda, por exemplo, e acabe pegando dinheiro de outra pessoa. Construindo um exemplo bem esdrúxulo, mas no caso concreto vocês vão perceber que pode acontecer bastante isso no caso de estelionato. Alguém que se machuca e
e dá um golpe numa senhorinha, por exemplo, se machuca e pede dinheiro, liga, enfim. Nesses dois casos, e o estelionato vocês podem olhar no 171, inciso 5º do Código Penal, nesses dois casos, a autolesão ela vai se constituir um crime autônomo, porque aqui não é uma autolesão que pressupõe, é uma autolesão que pressupõe a facilitação de uma fraude, seja para não cumprir uma obrigação militar, seja para facilitar um outro tipo de fraude financeira que eu queira aplicar em alguém. Eu coloquei só esses pontos porque o Fred ainda vai abordar melhor com vocês em aula, então eu não quero me antecipar a ele. E eu acredito que isso seja suficiente para vocês responderem o que vai estar na prova. Lembrando que para todos os crimes dolosos contra a vida, a competência para julgamento é do tribunal do júri, a ação penal é pública incondicionada. Quando a gente fala que é incondicionada, é que ela não depende da representação de uma autoridade ou da autorização do ofendido. Assim que a autoridade policial toma conhecimento da prática daquele crime, da ocorrência do crime, ela imediatamente vai investigar e vai apresentar o relatório, e se for o caso, o MP vai oferecer denúncia e vai iniciar o processo crime. Isso para todos os crimes dolosos contra a vida. Aqui na participação em suicídio, é interessante vocês olharem para as penas também, porque a pena depende muito do resultado que aconteceu com aquela pessoa. Então, se eu participo do suicídio ou da automutilação, seja induzindo, instigando ou prestando auxílio, e aquela pessoa nem chega a tentar, ou ela tenta e não se machuca, é uma pena. Reclusão de 6 meses e 2 anos. Se eu participo em alguma dessas três condutas e a pessoa tem lesão corporal grave ou gravíssima, reclusão de 1 a 3 anos. Se eu participo e a pessoa efetivamente morre, reclusão de 2 a 6 anos. Então, a pena aqui está muito ligada ao que acontece com a pessoa. Foi até por isso que eu não coloquei no slide, porque eu acredito que o Fred vai reforçar isso em sala de aula com vocês. A pena dessas três condutas está muito ligada ao que acontece com a pessoa. Então, não tem como desconectar uma coisa da outra. Não é uma pena única. Existe um resultado. Se eu, por exemplo, instigo alguém a se matar e a pessoa nem tenta, ou se eu instigo alguém a se matar e a pessoa efetivamente morre. Então, vocês vão poder aprofundar isso tanto em aula quanto no livro. Vou reforçar a importância do livro com vocês. Mas, de maneira geral, era isso que eu queria abordar na monitoria hoje com vocês. O infanticídio como um todo, que não tem muito conteúdo, é um crime curto mesmo, e é um crime que não acontece tanto assim na prática. Então, parece que é só um resumo, mas é que realmente tem pouca coisa para falar do infanticídio. A título técnico, e o aborto e a participação em suicídio ou automutilação, eu dei uma apresentação geral, para o caso de aparecer alguma questão na prova, vocês conseguirem responder, mas isso futuramente vai ser mais aprofundado, tanto no estudo pessoal de vocês, quanto em sala de aula. Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, aqui, agora, ou me mandar uma mensagem, um e-mail, podem me mandar. Eu sempre gosto de reforçar a importância da leitura para fixar o conteúdo que a gente vê em aula. Então, o direito penal esquematizado é excelente para estudar para as provas. Usem para estudar para essa prova, para as outras provas que vierem do Fred. É muito bom. Tem exercícios lá. É muito legal mesmo para estudar, porque o conteúdo já está bem mastigado, tem quadro sinótico, então é um livro bem fácil de compreender. Mas não deixem de se aprofundar. E para me aprofundar, eu gosto bastante de usar a doutrina do Vitor Eduardo Rios Gonçalves, que é o mesmo autor do esquematizado, mas daí ele tem um curso aprofundado de direito penal. Ele tem o direito penal parte geral, especial, e tem a legislação penal especial. Vocês vão usar o parte especial, que é a matéria de vocês agora. Excelente também, o Vitor Eduardo é promotor de justiça, é de um conhecimento, assim, inimaginável, e escreve super bem, ao mesmo tempo que esse livro, o curso de Direito Penal, ele é um estudo aprofundado, ele tem uma didática muito legal, então, assim, tranquilo para entender. Tem outros autores que são muito bons também, o Fernando Capês, o Guilherme Lute, enfim. Aí cada um usa o que quiser, eu recomendo esses dois, porque são os dois que eu uso para estudar, me ajuda bastante. Agora eu vou descompartilhar essa tela e vou compartilhar a tela com as questões da minha prova para eu poder dar uma lida com vocês.
Podem falar comigo se restou alguma dúvida, se vocês quiserem que eu retome algum ponto. Só um minutinho que tá carregando aqui a minha prova. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim. Beleza. Eu vou ler algumas questões com vocês. Vocês não reparem essa bagunça de anotações na minha prova. Eu sou assim, enfim, eu vou pensando, vou escrevendo e no fim dá tudo certo. Eu respondo certinho o gabarito, tá? Apesar da minha prova ser uma bagunça, eu prometo. Eu vou ler algumas questões só para mostrar para vocês qual é o estilo de questão que a Luzia costuma selecionar. Geralmente ela pega questões tanto da OAB quanto da magistratura e do MP, que são as três principais fontes de questões dela. Acredito que vocês já tenham percebido isso. É, a dissertativa que eu fiz no terceiro semestre, eu confesso que eu não encontrei aqui, mas eu, quando terminar a nossa monitoria, eu vou dar mais uma procurada. E se eu achar as dissertativas, daí eu mando foto para vocês. Mas as múltiplas escolhas já vão me ajudar no que eu quero demonstrar para vocês. É o que ela quer cobrar de vocês. Então, começando pela questão 2. Eu vou ler rapidinho e vou ler as alternativas e vou explicar os pontos relevantes. Amaro, durante uma calorosa discussão no trânsito, desferiu com intenção homicida 2 tiros de revólver em Bernardo. Mesmo dispondo de mais munição e podendo prosseguir, Amaro arrependeu-se, desistiu de continuar a ação criminosa e prestou imediato socorro a Bernardo, levando-o ao hospital mais próximo. A atitude de Amaro foi fundamental para a preservação da vida de Bernardo, que, contudo, teve sua integridade física comprometida, ficando incapacitado para suas ocupações habituais por 60 dias em decorrência das lesões provocadas pelos disparos. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. E aí nós temos 4 opções, geralmente ao padrão ela coloca de A a D. Aqui, o que eu quero enfatizar com vocês? A questão, ela está querendo que a gente identifique o que aconteceu aqui. Se foi uma tentativa, se foi arrependimento posterior, ou se foi. Peraí, arrependimento posterior não. Desistência, tentativa, desistência eficaz ou arrependimento posterior. São os três. É que eu sempre confundo arrependimento posterior com outro instituto que é de outra matéria. Então, aqui o que a gente tem que entender? Ele tinha intenção homicida. Beleza. Dolo. Ele atirou 2 vezes.
Só que ele, por vontade própria, desistiu de continuar a ação homicida. Então, percebam que não foi a ação de um terceiro que impediu que ele continuasse. Logo, já está descaracterizada a tentativa. Tentativa é início de execução, não consumação, por circunstância alheia à vontade do agente. Aqui foi a própria vontade do agente que fez ele desistir. Então, aqui a gente já afasta a tentativa, levando ao hospital mais próximo. A atitude de Amaro foi fundamental para a preservação da vida, mas, no entanto, o Bernardo teve a sua integridade física comprometida. Então, aqui, apesar do arrependimento posterior, que é início de execução e não consumação por vontade do agente, isso é arrependimento posterior, arrependimento posterior não, perdão, arrependimento eficaz. Eu sempre confundo os dois, é arrependimento eficaz aqui. Arrependimento posterior é outra coisa que se envolve lá no processo penal. Aqui é arrependimento eficaz. Apesar do arrependimento eficaz, a vítima foi machucada, ele teve sequelas físicas. Então, a pergunta é, pelo que ele tem que responder? Tem que responder, ele não tem que responder por nada, porque ele se arrependeu, ou ele responde por tentativa, ou ele vai responder só pela lesão corporal de natureza grave. Eu já vou dar a resposta para vocês, que é, ele responde só pela só pela lesão corporal grave. Por quê? Tentativa, a pessoa, quando se caracteriza a tentativa, o autor vai responder pelo todo, pelo crime que ele tentou consumar com a pena reduzida por conta da tentativa. Então, se aqui fosse o caso de uma tentativa de homicídio, ele responderia sob as penas do homicídio e na hora da dosimetria da pena que seria aplicado o índice de redução por conta de ser uma tentativa. Aqui, no caso, não, porque o arrependimento eficaz, ele traz consigo essa característica de fazer o agente responder só pelas condutas que ele já praticou. Então, ele começou a execução e não continuou por vontade própria. Só que ele já tinha atirado e já tinha machucado. Então, ele vai responder pela lesão corporal grave, mas não por tentativa de homicídio, homicídio consumado, enfim, nada disso, porque ele vai responder só na medida do que ele já praticou. Eu não sei se o Fred se aprofundou muito nesses 3 institutos com vocês, é que quando eu estava no terceiro semestre, isso a gente já tinha visto, tipo, no comecinho, assim, das aulas. Então, se ele não se aprofundou, vocês não precisam também se preocupar muito com isso, porque esse não vai ser o enfoque da prova de vocês. Mas guardem só isso na cabeça. Tentativa, início de execução, não consumação por circunstância alheia à vontade do agente. Arrependimento eficaz é início de execução, não consumação por vontade própria do agente. Agora, seguindo. Peraí, deixa eu passar para aqui. Deixa eu dar um zoom. Se vocês não estiverem conseguindo ver aí, eu já mandei essas fotos no grupo, né? Eu pedi pro Caian mandar para vocês, daí vocês podem abrir no celular de vocês e olharem as questões às quais eu estou me referindo. É que eu não tenho como dar mais zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Ah, eu acho que foi. Não foi tanto assim, não. Mas foi um pouquinho. Aqui, a questão 3 é interessante. Para a gente falar de qualificadores, que são as que são os pontos que eu reforcei na última monitoria. Ah, tem 2 pontos que eu preciso abordar com vocês. Eu vou explicar essa questão aqui, que ela se refere a esses dois, que são 2 alterações legislativas bastante importantes. 3. É uma questão do concurso do Ministério Público. Agente que, mediante paga, fazendo uso de revólver, mata a vítima e, após, para assegurar a ocultação e impunidade do crime, com uma faca, esquarteja o cadáver e espalha as diversas partes do corpo por locais ermos variados. Pratica homicídio. Triplamente qualificado, duplamente qualificado com qualificadores diferentes, ou duplamente qualificado com terceiras qualificadoras. Lembrando que o que é o homicídio qualificado? É o homicídio que acontece em circunstâncias que agravam a prática do homicídio. Lembrando que elementares são as palavras que definem o que é o homicídio, não só o homicídio, qualquer crime de maneira geral, as elementares são as palavras que definem aquele fato típico. Então, no homicídio, matar alguém. Qualificadoras são situações que agravam o fato de matar alguém. Matar alguém mediante paga, matar alguém por um motivo fútil, que é um motivo em que há completa desproporcionalidade entre
entre o que a vítima fez e a reação homicida do autor é matar um menor de 14 anos, enfim, são diversas as qualificadoras, mas basta uma para qualificar o crime. Então, quando a gente vê homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado, enfim, bastou uma qualificadora para tornar esse homicídio qualificado. As demais, elas vão ser importantes na hora de aplicar a pena. Elas vão ser analisadas, mas não pensem que eu preciso de duas ou três para eu já caracterizar um homicídio qualificado, porque não. Apenas uma já é suficiente. As demais vão ser analisadas para causa de aumento de pena, ou então para analisar, se elas não se enquadrarem como causa de aumento, eu vou olhar elas nas circunstâncias judiciais. Beleza. Aqui, mediante paga, fazendo uso de revólver. Então, motivo torpe, mediante paga, fazendo uso de revólver. Aqui, o fazendo uso de revólver poderia ser aquela qualificadora de arma ou utilização de arma de fogo de uso permitido. E depois pratica o crime para assegurar a ocultação e impunidade do crime, que já dá para a gente uma outra noção do que poderia ser qualificador, que é o crime praticado para manter a ocultação e impunidade, que é a chamada conexão teleológica, com conexão consequencial com outros crimes. Enfim, eu queria só explicar esses aspectos já respondendo. Essa pessoa vai responder letra C, por homicídio qualificado mediante paga, em concurso material com o delito de destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Por quê? Matou mediante paga, então já é um motivo torpe. Matou utilizando um revólver, só que a gente não tem mais informações sobre esse revólver para entender se entra na qualificadora do uso de arma de fogo de uso permitido ou não. Então, como a gente não tem mais informações sobre essa arma, não dá para caracterizar essa outra qualificadora. Então, beleza, tem uma qualificadora. Matou a vítima e depois ocultou o cadáver para esconder o crime. Então, são dois crimes aqui. O homicídio qualificado, uma única qualificadora, e depois a destruição de cadáver, também chamada de vilipêndio a cadáver, que está no 211 do Código Penal. Sendo que um tem conexão consequencial com o outro e entra na qualificadora. No caso concreto, vai entrar na qualificadora, se não me engano, é a quinta qualificadora, que trata do homicídio praticado para esconder ou tornar impune um outro crime já praticado. Relevante. Também relevante que se conecta com isso aqui, com homicídio e homicídio qualificado. Vou abrir meu bloco de notas aqui com vocês. Isso aqui eu posso mandar depois também, essa anotação. O feminicídio eu tratei na última monitoria. E o transfeminicídio, eles são tratados de forma igual, sem distinção legal. Porque ambos se referem à condição de mulher. Por que eu quis trazer nesse momento aqui da questão? Porque o feminicídio era qualificador, né? Então a questão trata sobre homicídio qualificado. Ele era qualificador e se tornou um crime autônomo. Agora que ele é um crime autônomo, surge a questão. E o transfeminicídio? O transfeminicídio continua sendo tratado como um feminicídio de forma igual, independentemente de a vítima ser uma mulher cis ou uma mulher trans, ambos os assassinatos vão se referir ao menosprezo à condição de mulher, ao fato de performar como uma mulher no mundo, independente de ser uma mulher por gênero biológico ou por gênero entendido durante a vida. Então, primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. O segundo é que o artigo 121, parágrafo 2º, a linha D, deixou de ser uma causa de aumento de pena para se tornar um crime autônomo também, como o feminicídio. Era qualificador e virou crime autônomo, aqui era causa de aumento de pena, se tornou um crime autônomo. Que é quando o homicídio doloso, dolo, aqui pressupõe dolo, homicídio doloso praticado por integrante de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada, enfim, integrante de organização criminosa, no contexto da atuação para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do crime. Então, quando o homicídio é praticado para alcançar, para possibilitar a prática das condutas dessa lei que institui o marco legal do crime, do combate ao crime organizado, e aí vocês vão ter que olhar a lei que institui esse marco, porque daí são várias condutas, nessa situação específica, deixa de ser causa de aumento de pena para virar um crime autônomo.
porque é um homicídio, sim, mas é um homicídio cometido para um fim muito específico. O fim não é apenas matar aquela pessoa. Matar é um meio para cometer as condutas que estão previstas no artigo 2º dessa lei. E aqui a pena é igual à do feminicídio, reclusão de 20 a 40 anos. Então, eu quis trazer esses 2 pontos, que são alterações legislativas relevantes, questões, para se conectar com o que eu estava falando sobre o homicídio qualificado. Mas depois eu mando essa anotação aqui para vocês também. O nosso tempo já está acabando, né? Que a monitoria deveria ser de 1 hora. Eu vou ler mais uma questão com vocês, só para dar uma reforçada. E depois eu encerro. Mas aí, se vocês quiserem tirar dúvidas comigo, podem tirar aqui, ou então me mandar mensagem no privado, não tem problema. Aqui, uma que é legal, pra gente entender, sobre o aborto. Maria mantém relacionamento clandestino com João, na questão número 11. Acreditando estar grávida, procura Pedro, seu amigo, auxiliar de enfermagem, e implora para que ele faça o aborto. Pedro, que já fez diversas cirurgias legais de aborto, acredita ter condições técnicas e atende ao pedido de sua amiga, que não pode assumir a gravidez. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro, Maria morre, ficando apurado que, na verdade, ela não estava grávida. Em razão do fato narrado, Pedro responde pelo crime dele. Então, ela pensa estar grávida e, na realidade, não está. Para ela, crime impossível, porque é impropriedade absoluta do meio. Ela quer abortar um feto que, na verdade, não existe. Então, não tem como. Para ela. Agora, para o Pedro, qual é a conduta dele? Aborto tentado com o consentimento da gestante, aborto tentado sem o consentimento da gestante, homicídio culposo ou homicídio doloso. Efetivamente, não é aborto tentado, porque não havia um feto. Então, quanto ao aborto, tem um crime impossível. Mas e quanto à morte dela? Percebam que ela era amiga dele, ele é auxiliar de enfermagem, já tinha feito abortos legais, ela estava desesperada, procurou ele quis tentar ajudar. Então percebam que aqui o elemento subjetivo não é o dolo. Ele não agiu para efetivamente provocar a morte dela, ele não assumiu o risco de provocar a morte dela. Ele, na condição de profissional da saúde, que já tinha feito abortos, vendo a amiga numa situação de desespero, quis tentar ajudar. De forma completamente negligente, sim, mas ele quis tentar ajudar. Então, a questão ela já nos traz um cenário de um homicídio culposo, que já é a resposta, né? Já estou dando a resposta para vocês. É homicídio culposo por quê? Porque o resultado, morte, é previsível, porque o resultado morte é previsível. O aborto ele é um procedimento muito complexo. Então, ele não pode ser praticado por qualquer pessoa. Mesmo que, no caso, ele sendo profissional da saúde, ele não era um médico, por exemplo. Médico experiente nesse tipo de procedimento. Então, já começa por aí, imperícia. Segundo, o resultado era previsível para o homem médio. Aqui eu consigo enxergar uma culpa inconsciente. Porque o resultado era previsível, mas o agente não previu, porque ele nem pensou que ela poderia vir a morrer. Ele na condição de profissional da saúde, que já tinha experiência nesse procedimento, só quis ajudar, beleza, acredito, né? Mas aqui já sou eu interpretando a questão. Que nem tenha passado pela cabeça dele, ou seja, foi uma culpa inconsciente, nem tenha passado pela cabeça dele que ela poderia morrer, porque ele já estava tão acostumado a participar desse tipo de procedimento que, beleza. Mas essa é a questão da culpa. Às vezes a gente, uma conduta que a gente já está tão acostumado, já faz até no automático, a gente nem pensa que vai dar errado, mas pode dar. E esse dar errado é o que vai caracterizar a culpa consciente ou inconsciente. Mas culpa. Aqui não tem dolo, porque ele não queria propositalmente matar ela. Ele só queria ajudar e a morte acabou sendo consequência disso. Por fim, eu acredito que essas 3 questões ela já tenha dado para. Eu tô dando uma olhada aqui na prova, por isso que eu fiquei em silêncio. Eu acho que essas 3 questões já deu para eu mostrar para vocês o que eu queria demonstrar. A Luzia, ela gosta de cobrar, ela gosta que vocês interpretem a questão, pensem a questão no caso concreto. Então, não é só, tipo, o que é culpa? Culpa é isso, culpa é aquilo. Dólar é isso, dólar é aquilo. Aborto são essas condutas, são essas as penas. E isso não é suficiente, porque você precisa de substrato
substrato cognitivo para você poder responder as questões. Você precisa conseguir aplicar aquela questão no caso concreto. Entender como que essa situação se resolveria no caso concreto. Isso não só nas objetivas, nas dissertativas também. Eu vou procurar novamente a minha dissertativa e eu mando foto para vocês. Mas a dissertativa... Ah, achei aqui. Achei. O texto discursivo era: discorra de 15 a 20 linhas sobre o tema induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Eu acredito que o de vocês não vai ser isso, porque ainda tem pontos que o Fred vai vir a tratar sobre esse assunto, mas na minha prova era fazer um texto e explicar o que é o crime de participação em suicídio e automutilação. Mas não só ficar colocando, a pena é isso, a conduta é essa, causa de aumento de pena, isso é aquilo. Explicar como essas coisas se relacionam. Explicar como que isso vai ser apurado, por exemplo, no caso concreto. Explicar, demonstrar que você não está apenas decorando, mas que você, além de entender a matéria, você é capaz de aplicar a matéria ao caso concreto. Isso que é o mais relevante. Então, eu espero que a monitoria tenha ajudado vocês. Se pareceu que eu tô meio confusa hoje, é que eu tô com muitos materiais aqui em cima, porque eu fiz os slides e separei coisas além para eu poder mencionar aqui na monitoria, mas que não estão nos slides, então, por isso que às vezes eu ficava um pouco em silêncio, porque eu estava olhando o código, olhando meu caderno, olhando a prova, então tem muita coisa aqui, mas acredito que no fim tenha dado certo. Os slides e a foto da minha prova já estão com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar aqui agora, podem falar. Se não, vocês podem me mandar mensagem no privado. Peço apenas atenção ao horário e muito respeito nas mensagens, mas estou aberta a responder, tranquilo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido. Desejo uma boa prova para vocês. Na próxima monitoria, eu posso corrigir a prova com vocês, se for o caso. Posso ler as questões e explicar ponto a ponto, se vocês quiserem. E é isso. Eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Tudo bem? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Tranquilo, Maria. Obrigada, viu? Por nada. Eu espero realmente que tenha ajudado. E até a próxima, pessoal. Obrigada, viu, Maria? Obrigada pela disponibilidade. Qualquer coisa, pode deixar que a gente manda mensagem, sim.